Muito bem, tá aí o Dorival Júnior falando vários pontos sobre o Félix Torres, que ele colocou como lateral direito, muita gente reclamando, mas daqui a pouco o Arnaldo tem um bom diagnóstico sobre isso, sobre como isso espelha alguns outros times que o Dorival treinou, um jeito de jogar. Depois da última pergunta, a última resposta dele ali, Vessone, ele estava falando porque ele foi perguntado sobre jogar bem, sobre melhorar, ele falou, não, nós estamos melhorando e tudo mais. Não foi um jogo exatamente empolgante, Vessa, mas e aí? Longe de ser empolgante, aliás. Eu achei um jogo bem ruim do Corinthians. Um jogo que não condiz com mais de 40 mil pessoas no estádio. Acho até que foi pela moleza que foi o jogo, pela falta de intensidade, pela falta de marcação agressiva, pela falta de chance. Eu achei até um desrespeito com mais de 40 mil pessoas no estádio, pela postura do Corinthians. Para se ter uma noção, a gente está vendo os melhores momentos, o Corinthians vai ter praticamente a única chance de gol clara exatamente nos acréscimos do segundo tempo que sai o gol do Yuri. Então, eu não consigo achar normal você jogar no seu gramado, no seu estádio, com sua torcida, no seu ambiente e criar praticamente uma chance nos acréscimos do segundo tempo e aí o seu camisa 9 coloca a bola para dentro. Então, o Corinthians não fez um bom jogo, foi de dar sono mesmo o jogo do Corinthians, muito por conta não só da postura, mas da parte tática do time. O Dorival está tentando algumas coisas e eu vinha falando já desde o jogo do Santos. É muita mudança ao mesmo tempo. Essa última resposta dele, ele fala, eu pergunto para ele, a memória dos jogadores táticas, né? Tudo que eles fizeram durante meses, eles estão fazendo coisas diferentes. Isso demanda tempo, como que você tira isso dos jogadores? Eles conseguem absorver uma nova situação e quem representou muito isso ontem foi o Ranielli, que a gente vê pelas imagens, ele perde aquela chance, a primeira aparição no Melhores Momentos, é ele de costa, girando como se fosse um centroavante, era o Ranielli, de meia atacante, um cara que sempre foi o primeiro volante, o melhor primeiro volante do Corinthians, aliás, jogava até de zagueiro, hoje com o Dorival virou meia atacante de costa, tomando peitada de volante. É uma tentativa? É uma tentativa. Ao longo da carreira dele, ele encontrou algumas posições, famoso Alisson, que não virava nada no Grêmio, que virou um baita volante no São Paulo. Ele tem os seus acertos. Ele cita, nem lembrava disso, Wesley, que em 2010 jogou com ele no Santos, começou como atacante, foi emprestado, voltou, virou volante, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e depois vendido para a Alemanha como volante. Ele lembra que foi ele que também trocou. Então, ele tem algumas sacadas e ele está tentando algumas dessas sacadas agora. O problema é que ele está tentando muitas sacadas ao mesmo tempo. Então, eu vou repetir o que está acontecendo. O Maicon era segundo volante do lado esquerdo, virou o primeiro. O Ranielli era o primeiro volante, virou o meia. O Coronado era o meia, virou o cara aberto na esquerda. O Romero jogava com dupla de ataque, virou o cara aberto. O Carrilho era o terceiro homem volante, virou da ponta lá no 4-1-4-1. Então, do meio para frente, todo mundo mudou. O Yuri jogava com duplinha, hoje joga isolado. Então, quando você troca todo mundo de posição, o time vai demandar muito tempo para se acertar. Ele tem todo o direito de fazer esses testes, mas o que mais me pegou ontem vou tentar o Ranielli nessa posição. Um treinador estrangeiro provavelmente tinha tomado a decisão com 15, 20 minutos. Cara, não deu. Não está encaixando. No máximo, no intervalo. Ele ainda volta no intervalo com a mesma situação e vai lá no final do jogo, quando faz as primeiras trocas, aí ele traz o Ranielli para segundo volante. Então, eu acho que são coisas que tem muito parte dele. Claro, tem o copo cheio? Tem o copo cheio. Ele falou aí, o time está sofrendo menos, são 3 jogos e não tomou gol. Aí eu vou fazer a ponderação. Glorioso Racing do Uruguai, o 19º colocado do Brasileiro Santos sem Neymar, e o Novo Horizontino, time de Série B. Então, o Corinthians não tomou gol, ganhou os 3 jogos de 1-0, porque ele também estava bem defensivamente ou porque os adversários também não são essas coisas ofensivamente. Então, fica esse questionamento e essa ponderação. O Corinthians se classifica, cumpre o seu papel, mas, sinceramente, eu acho que mais de 40 mil pessoas mereciam um pouco mais de bola, um pouco mais de futebol, criar um pouco mais de chance, apertar um pouco mais. O Flamengo ontem deu 25 mil pessoas no Maracanã, o Grêmio deu 13. O Palmeiras não deve lotar o Allianz Parque hoje. Então,
você ter uma torcida como essa, de novo, mais de 40 mil pessoas, o mínimo de uma postura um pouquinho mais agressivo, criar um pouco mais de chance, você precisa ter. O corintiano nunca se importou de ganhar de 1-0, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Mas teve 1 milhão de 1-0, que era muito diferente desse 1-0 que foi ontem. Mas, enfim, o time se classificou e está na próxima fase. Apesar do futebol aí, que eu condeno bastante, porque eu não gostei de jeito nenhum do que o Corinthians fez. Vou dizer que me espanta, porque o corintiano e o Corinthians sempre foi o time que valorizou o jogo 1-0, a luta. Eu vou defender o Dorival. Eu também. Defendam, por favor, um por vez. Quem primeiro? Pode defender. Vamos lá. Como que um cara que acaba de chegar, o cara entra no avião, o avião subiu. Ele não sabe quem está lá dentro. Tem uma ideia. Ele conhece um, já viu esse, já encontrou um na rua. Tudo bem, tomaram um café uma vez. Sabe que o Arnaldo trabalha com jornalismo, entendeu? Sabe que o Renato é câmera. Mas ele está lá dentro, não sabe como reage num voo, né? Que é rápido e veloz, como é o futebol brasileiro, e com muita turbulência. Como é que ele vai gerir elenco se ele não der oportunidade para todo mundo? Se ele não testar os jogadores em várias posições? Como ele vai fazer isso? Quando ele vai fazer isso?